Nós estávamos no bloco anterior aqui, Gaciba, falando sobre a possibilidade do retorno do futebol. A gente sabe que aqui no Brasil, por mais que a gente forçando a barra contra o isolamento começou antes e, tendo começado a tempo, evitamos aqui no país muitas e muitas mortes. Ainda não há um achatamento da curva, inclusive há uma previsão de que os casos se ampliem a partir do próximo mês, mas já há uma discussão feita com presidentes de federações, presidentes de clubes, CBF, televisão, de que os estaduais serão jogados e lá na frente, até setembro, o Campeonato Brasileiro também deve começar. Como é que a arbitragem entra nessa discussão e o que tem sido dito até o momento, Gaciba? Bom dia, prazer falar contigo, prazer falar com teus ouvintes. Nós estamos, acima de tudo, seguindo as orientações do presidente Caboclo, né? A ordem que existe dentro da CBF é deixar a arbitragem pronta para o dia D+1. Agora, quando será esse dia D+1, isso não depende da Confederação Brasileira de Futebol. Isso depende das autoridades, tanto estaduais como nacionais, né, os órgãos competentes que vão dizer joguem ou não joguem futebol. Então, a gente está tendo todo tipo de cuidado para estar pronto se houver abertura dos campeonatos daqui a 30 dias ou 90. Nós temos que estar pronto com plano A, B, C, todas as ações que nós estamos fazendo é exatamente isso. O dia que o futebol for voltar, a arbitragem vai estar pronta para estar dentro do campo, não tenha dúvida disso. Agora, quando isso vai acontecer, eu acho que seria muito precoce, né, para qualquer um de nós fazer esse tipo de projeção. Ô Gaciba. Oi. Vai lá, CJ. Bom dia, CJ que está falando, prazer receber você aqui no nosso programa. Bom dia. Eu queria saber, bom dia, com relação à ajuda aos árbitros. Nós conversávamos aqui com o Igor Júnior Benevenuto semana passada, ele mesmo tendo uma outra profissão e muito bonito, inclusive, o que ele vem fazendo em Sete Lagoas. A gente sabe que existem outros árbitros que possuem outras fontes de renda, mas também existem vários árbitros que estão passando dificuldade. No começo de abril foi anunciado essa ajuda financeira para os árbitros. A minha pergunta e o meu questionamento e dúvida essa ajuda foi pensada no mês de abril ou essa ajuda foi pensada por tempo indeterminado? O que vai ser feito agora, maio, junho, caso fique parado, e como é que a CBF está pensando em ajudar a arbitragem brasileira? Bom dia. Bom dia. Já está o assunto já está com o presidente. O presidente é muito sensível, né? O presidente Caboclo é um cara muito sensível. Acho que este investimento, eu não considero adiantamento, eu considero investimento em arbitragem de R$900 mil, que foi feito esse aporte, mesmo antes de 30 dias do futebol estar parado, deixar bem claro, né? O futebol parou de março, o futebol da CBF, e a gente já no dia 5 já estava fazendo esse aporte, esse adiantamento aos árbitros. Isso foi uma atitude bacana que foi feita, foi o primeiro segmento que a CBF esticou a mão, foi a arbitragem, né? Para posteriormente ajudar clubes e federações. Então isso mostra que é um processo em evolução, o presidente quis analisar aquele momento, tenho certeza que se prolongar isso, nós vamos de todas as formas para continuar dando suporte para os árbitros, para deixar eles tranquilos. Essa é a nossa intenção, é estar trabalhando esses 4 pilares básicos durante esse período de quarentena. E um dos pilares que a CBF tem atenção é o pilar social, que é esse caso dos árbitros que precisam, né? Até porque eu tenho, na maioria do meu quadro, muitos trabalham fora da arbitragem, né? Porque não são aqueles árbitros de ponta. É como jogador, né? A gente, normalmente, a notícia é o cara que é ponta, né? Então, esse cara que é árbitro de ponta, ele trabalha somente com arbitragem, ganha uma remuneração boa em relação ao resto da população brasileira. Agora, eu tenho muitos árbitros aí que trabalham em categorias inferiores que precisam de outra fonte de renda. Tem muitos trabalhando durante a quarentena, expostos, inclusive, né, aos riscos que pode acontecer com a questão da contaminação. Então, a gente vem fazendo esse monitoramento, a CBF está atenta, pode ter certeza que os árbitros não vão ficar. Bom dia, quem está falando é o Edu Panzi, obrigado por falar com a gente aqui no 98 Esportes. A gente tem entrevistado muitos dirigentes, preparadores físicos, treinadores de futebol,
E existe a especificidade do clube que ele lida com os atletas na sua cidade. O Atlético Cruzeiro, os atletas estão aqui em Belo Horizonte, seguem as regras de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Como que é para a Comissão Nacional de Arbitragem, para a própria CBF, lidar com os árbitros que estão em diferentes cidades, diferentes estados? Como que tem sido a preparação física, a manutenção física desses árbitros? E quando eu falo dos clubes e da arbitragem, é exatamente essa diferença. O clube está lidando com pessoas numa cidade que tem suas regras. Como que tem sido para a Comissão Nacional de Arbitragem lidar com árbitros em diferentes lugares, com regras diferentes, de isolamento, enfim, como que tem sido esse dia a dia? Tem sido um desafio bem grande, né? Confesso que está nos cobrando um nível de atenção muito grande e um nível de trabalho e mobilização muito grande, né? Então, o que acontece? Conforme eu falei, na parte técnica a coisa fica mais fácil, porque a gente está trabalhando via aplicativos, a gente envia dia sim, dia não, videotestes para eles, para análise de imagens, para eles se manterem, né, trabalhando nessa parte de interpretação de regra do jogo. E eu tenho 27 grupos, né, dentro do que a gente chama de SENAF, né, Seleção Nacional de Árbitro de Futebol. Então, esses 27 grupos trabalham um por estado, e a gente envia um link para eles, eles falam, no outro dia a gente manda o feedback a respeito das respostas, nessa parte técnica. Na parte psicológica, nós estamos com 12 profissionais de psicologia trabalhando dioturnamente com videoconferência através do que eles chamam de grupo de pertencimento. Então são pequenos grupos que vão se formando e aí vão interagindo dentro dos seus problemas, das suas angústias, das propostas para ficar com a cabeça boa no período desse, que é super importante. E na parte física, nós temos um coordenador nacional, que é o Camelo, né, e o professor Camelo, e a partir disso ele tem um profissional ou 2 profissionais nos estados maiores que trabalham com arbitragem naquele estado. Então a gente está fazendo um plano geral de ação, mas só que dentro do próprio estado nós temos realidades diferentes. Nós temos aquele cara que está confinado no campo. Esse cara é tranquilo, que ele pode sair, pode treinar ao ar livre, é uma coisa mais tranquila. Agora, o cara que está dentro de uma cidade de grande fluxo, ele está dentro do apartamento. Então aí as atividades já ficam mais difíceis. O trabalho é, acima de tudo, aumento de imunidade. Isso aí é um toque para todo mundo que está nos ouvindo. Gente, a atividade física aumenta a imunidade, é legal pra caramba, façam todo mundo com segurança, sem aglomeração, mas façam atividade física que é legal. Então a gente está trabalhando com os nossos árbitros, é o aumento da imunidade e, acima de tudo, a manutenção, né? Essa hora querer ganhar preparo físico, né? Eu acho que não é o momento. Nós vamos fazer a manutenção e vamos sentir como é que o futebol vai voltar, né? Se nós vamos voltar rapidamente aos estaduais, se nós vamos ter um período de pré-temporada para os jogadores quando acabar suas férias. Eu vou usar essa pré-temporada para também dar uma intensificada nessa parte física dos meus árbitros. Então, é aquilo que eu falei no início da entrevista, né? Está pronto no dia D+1. Então, a gente está trabalhando todos esses pilares com eles para manter eles ativos o máximo possível. Ô Gaciba, prazer receber você aqui no 98 Esportes, é o Alexandre. Uma dúvida com relação à queda de receitas, né, que o futebol está tendo e vai ter aí nesse ano de 2020, e se isso pode afetar a questão do VAR. A gente sabe que o VAR é um sistema que despende muito dinheiro, tal, tem muita despesa ali para você manter aquela estrutura, transportar a estrutura. Você acha que pode acontecer alguma coisa com relação ao VAR também, de não ser utilizado por causa justamente dessa queda de receitas, ou não corre esse risco aí para quando o futebol voltar? Bom dia, Alexandre. Não corre esse risco, te garanto. Te garanto que o VAR vai existir no Campeonato Brasileiro, até porque ele é bancado pela CBF, né? Então, a Confederação Brasileira de Futebol já disse que nós vamos ter o sistema de árbitro de vídeo. O que nós vamos ter de algum problema, né, nessa questão do árbitro de vídeo é, por exemplo, nós tínhamos novas tecnologias para ser colocada como melhoria do trabalho do árbitro de vídeo, né? Por exemplo, nós, como fizemos na Supercopa agora, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, nós estávamos enviando imagens aos telões dos estádios. Isso é um tablet específico que a gente tem que comprar, ele tem que vir da Europa. O problema é que parou a fabricação, né? Então, durante esse período da pandemia. Então, o que acontece? A gente vai ter que aguardar um tempo para isso ser feito. Então, dependendo do que acontecer, a gente pode começar o campeonato com a tecnologia do ano passado e, posteriormente, vir colocando essa tecnologia a partir do momento que o pessoal conseguir. Agora, não existiu o VAR, não temos essa possibilidade. A CBF vai manter seu plano
de ter árbitro de vídeo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Gaciba, normalmente no mês de janeiro, a arbitragem faz aqueles testes físicos, né? Eles são aplicados sempre no mês de janeiro. E aí, pelo que estamos assistindo, e essa paralisação e a volta do futebol, tomara aconteça rápido, mas por mais que ela aconteça rápido, janeiro nós teríamos bola rolando. Se o brasileiro começar até setembro, nós teremos bola rolando em janeiro. Vocês já fizeram algum tipo de estudo para ver quando poderia ser os testes físicos, até porque eles aconteceriam em janeiro, não poderão mais acontecer? Já existe essa conversa entre vocês? Eles foram feitos, nós conseguimos fazer a tempo. Os testes da Confederação Brasileira de Futebol, os testes físicos foram realizados, nós antecipamos eles para março, início de março. Nós terminamos o último teste físico dia 5 de março, então todos os meus árbitros já foram avaliados. Nós agora, logo em seguida que regressarmos, nós vamos ter o reteste para aqueles que estavam, né, ou trabalhando, ou tiveram alguma lesão, ou tiveram algum tipo de reprovação. Nós vamos ter um reteste a nível nacional e, lógico, aqueles que vão precisar de tempo para treinar, para entrar em condição física, esse nós vamos aguardar um tempo maior. A gente está adaptando o nosso calendário, as nossas exigências a essa loucura, né? E o problema maior que existe dentro disso é exatamente a não previsão do dia da volta. Porque se nós tivéssemos uma data, que seria a data D, né? O dia D para a volta, tudo ficaria mais fácil da questão de previsão. Então, isso é que a gente está pensando. Nós temos várias alternativas para serem aplicadas dependendo do dia do regresso do futebol. Ô Gaciba, quando o futebol voltar, nós teremos aqui aí algumas determinações novas, né? Novas entre aspas, da arbitragem, como a da mão na bola, ou bola na mão, imediatamente após um lance de gol. Ela vinha sendo assinalada pelos árbitros até alguns minutos antes de um possível gol. Isso aconteceu. A movimentação do goleiro e do atleta na hora de bater um pênalti. Você acha que essas determinações, essas novas determinações que estão por vir, elas acontecem porque as outras anteriores, que também são recentes, não deram certo? Ou porque só estão sendo aperfeiçoadas mesmo? Eu vejo um processo de adaptação, né? Principalmente eu acho que é super importante que a gente consiga enxergar que muitas dessas alterações já são feitas pensando no árbitro de vídeo, né? Incrível como o árbitro de vídeo chegou e ficou dentro do futebol brasileiro, né? Porque não são grandes alterações. Por exemplo, a questão de mão na bola acidental do atacante. Nós criamos no futebol, de vez em quando a gente cria algumas coisas no futebol, né? Estou falando para quem já foi comentarista de arbitragem, tipo o último homem. Nós criamos tal último homem e usava o último homem, né? Então não é assim. 30 segundos por substituição, lenda, né? Desde o ano passado está escrito lá que o toque de mão acidental é quando ele cria uma possibilidade de gol. Agora ele dá ao árbitro a interpretação de poucos passes, imediatez, não necessariamente diretamente cria o gol. Então, eu acho que se alongou muito, não é no Brasil, no mundo todo, esse mão na bola foi alongado. Qual é a intenção da FIFA? É que não se faça um gol com a mão, não se origine um gol com a mão. Então, acho que nós já tínhamos até orientado os nossos árbitros, isso aí tinha sido uma consulta que a CBF fez ao IFAB e ficamos muito felizes com esse esclarecimento. A questão de mão na bola, deixa eu aproveitar que a gente está fazendo rádio, mas está com vídeo, né? A questão da mão na bola que o pessoal colocou, a questão da manga da camisa, não tem nada a ver com manga, viu? É a questão do final do músculo, né? No final, na verdade, da axila, né? E a única intenção do IFAB quando fez, isso é interessante colocar, é que a largura do braço ao lado do corpo, que não é infração, quando ele é erguido com a manga da camisa, ele fica exatamente a mesma largura de quando ele está ao lado do corpo. É só isso que eles querem dizer. Que esse braço aqui seria a mesma largura que o meu braço esticado ao lado do corpo, quando ele estava erguido. Quer dizer, será impossível um jogador dominar uma bola de 68 centímetros na axila sem que a base da bola toque na parte de infração. Então, eu acho que o mais importante dessa modificação é a questão de onde a linha de impedimento vai ser colocada. Isso sim, a linha de impedimento do árbitro de vídeo era colocada na axila. Hoje, ela vai ser posta na parte externa do ombro. Então, aí sim tem uma alteração boa, quase 6, 7 centímetros aí que a gente vai ter de diferença na linha de impedimento, dessa precisão da linha de impedimento.
E o adiantamento do goleiro também é a mesma coisa. Como existe uma precisão, uma cobrança maior na questão de adiantamento do goleiro, a probabilidade de mandar voltar um pênalti é grande. Então, por isso que o goleiro, se adiantando, não recebe cartão amarelo. Porque senão o que ia ter de goleiro expulso ia ser impressionante. Essas mudanças que o Du acabou de te perguntar aí começariam a valer a partir de junho, né? 1º de junho. Mesmo com a pandemia, Garciba, essa data é mantida? A data é mantida, mas na própria comutação do IFAB, ele já está dando permissão que se faça variações tendo em vista a pandemia. Por exemplo, essa data de 1º de junho, ela pode ser anterior, como nós fizemos ano passado, né? O Brasil foi o primeiro país do mundo a aplicar as regras do jogo 19 e 20. E será o primeiro país do mundo, não sei que os efeitos dessa loucura aí, né, acabam afetando, mas a gente vai iniciar o Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos brasileiros, todas as divisões 20 e 21, independente da data, já com a regra nova. Isso é uma autorização que a FIFA dá. Quem vai ter que pensar o que vai fazer são os estaduais. Os estaduais eu acho que tem que começar a dar uma pensada, porque a princípio, como já começaram a competição com uma regra, né, provavelmente somente com a troca de fase que eles poderiam fazer essa troca de regra. Então, acho que cada um vai ter que dar uma pensada nisso. Acredito eu que os estaduais vão com a mesma regra até o final. Nós, na Copa do Brasil, como fizemos ano passado, nas oitavas de final a gente troca a regra, troca o chip e passa a usar a regra nova. Garciba, para vocês também foi exposto que os estaduais serão jogados, né? Essa é a vontade, né? Essa é a vontade de todo mundo do meio do futebol, essa é a vontade da CBF. O presidente Rogério é um defensor dos campeonatos estaduais, desde o início sempre quis, em especial pela questão financeira, né? É muito importante, os direitos de TV foram todos vendidos, eles são fundamentais para que as federações consigam se sustentar, mais do que os clubes. As federações têm uma verba muito grande, tem uma grande parte da sua receita baseada nos seus campeonatos estaduais, fazem aquele caixa praticamente para todo ano, né? Então, a luta vai ser essa, para a gente não mexer, né? Nós já estamos prontos aqui, se tiver que passar dezembro, janeiro, junto, sem férias, sem Natal, sem Ano Novo, nós estamos preparados para o que der e vier. Aquele negócio, o dia D+1 nós vamos estar dentro do campo, pode ter certeza. Essa ajuda que a CBF proporcionou aos árbitros, Garciba, enquanto estiver parado o futebol, ela será feita mensalmente? Ela foi proposta na verdade, essa ajuda foi um pedido dos nossos árbitros, né? Isso é interessante falar, né? Isso foi uma solicitação deles, em momento algum se solicitou, como é que eu vou dizer, dar o dinheiro, todos eles queriam esse adiantamento. O árbitro de futebol é um cara muito correto nas coisas, né? E sabe que é um profissional autônomo, então eles solicitaram esse adiantamento, e a gente pensou, para ser bem sincero, foi na questão, a gente pensou naquele momento, sabe? A gente tinha que estar junto com eles naquele momento. O que vai acontecer daqui a 30 dias, não sei, né? Provavelmente será a mesma linha, mas isso a gente não é uma decisão nossa, né? É uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol, que, para mim, eu fiz um ano agora à frente da comissão de arbitragem, o presidente Caboclo fez um ano à frente da CBF. A bandeira que a CBF vem levantando de respeito ao árbitro, eu acho que ela, na prática, está mostrando que existe esse respeito também da Confederação Brasileira de Futebol. Aumento da taxa em 20%, equiparação de diárias para todos os árbitros da Série A, B, C, D, todos eles estão ganhando a mesma diária hoje, a questão do término do sorteio, né? Todos os movimentos que foram realizados foram sempre em prol do árbitro e pensando no árbitro, então acredito que a gente vai seguir a mesma linha. Garciba. Mesmo com todas essas melhorias, longe ainda de termos uma profissionalização, né, Garciba? Depende do que você chama de profissionalização, né? O que é carteira? O exclusivo, a exclusividade, o árbitro não precisando ter outras fontes de renda. Eu só não gosto de usar o termo profissionalização, porque eu acho que os meus árbitros são profissionais, entendeu? São profissionais liberais. Hoje em dia eles trabalham muito e são muito profissionais. A questão de ter uma verba mensal, seria esse o termo, né? Uma ajuda de custo mínimo mensal e a partir daí ter. O detalhe é assim, infelizmente nós estamos no Brasil, né? E o Brasil, a grande verdade é que se eu quiser pagar 1.000 para ti, eu tenho que dar 1.000 para o governo.
Esse é que é o grande problema que nós temos na questão desse processo de ter uma verba mensal. Então, muitos árbitros, né, não têm a vontade de ter essa verba mensal porque sabem que vão ter seus rendimentos diminuídos. Óbvio que todos nós vamos sair dessa loucura com a cabeça completamente diferente, né? Aquele negócio de mais vale um na mão do que dois voando, né? Talvez a gente volte pensando de uma forma diferente, né? Mas a CBF não está pensando nisso agora, quando começou esse mês atrás que começou essa loucura toda. A gente, na verdade, já pensa isso desde do momento que eu entrei. E já fizemos algumas propostas para os árbitros. A gente tem que pensar isso aí direitinho, ver como fica bom para todo mundo, né? De maneira que a gente consiga dar esse suporte. Agora, questão de profissionalismo, o fato de tu ter um contrato assinado, a garantia é de 1 ano, né? Esse contrato vai ter, como vocês têm aí, de repente, um regime de CLT, se a qualquer momento o empregador pode olhar e dizer, ó, acabou, né? Então, a dedicação dos árbitros é uma coisa meio... Quem não está em altíssimo nível, quem não é árbitro de ponta, é uma aposta. E vai continuar sendo, mesmo se tiver um valor mínimo mensal. Tudo na vida é uma aposta, né? A nossa carreira é uma aposta. Eu apostei quando saí da arbitragem, apostei quando saí da mídia. Tudo é uma aposta, não adianta. Então, a gente pensa muito nessa garantia mensal, em dar algum valor para eles mensal, mas isso aí também eles vão ter que fazer concessões e diminuir a sua verba. Será que o árbitro quer isso? Ô Gaciba, o deslocamento, viagens, talvez ele seja um dos grandes obstáculos para a volta do futebol, né? Não só para clubes, mas para árbitros também. Vocês pensam na possibilidade de um árbitro mineiro apitar jogos de Atlético Cruzeiro em Belo Horizonte, um paulista ficar em São Paulo, para evitar esse deslocamento, para os árbitros não ter que ficar viajando, algo que aqui no Brasil hoje é meio que impensado, né? Porque aqui o pessoal acha que o árbitro mineiro ele vai, abre aspas, roubar para o time daqui, o paulista ele vai apitar beneficiando o time de São Paulo. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Existe essa possibilidade? Nós estamos prontos para tudo. O que vier, o que se colocar como a forma para ser feita, nós estamos prontos para tudo. E eu acredito que nesse momento nós vamos ter que ter algumas adaptações dentro dos critérios que a gente tem, né? Mas nós estamos prontos para tudo. Mas se os times tiverem que viajar, meus árbitros também vão ter que viajar, né? Então, se for jogar um Cruzeiro e São Paulo, não vai ter, mas se tiver um Cruzeiro e São Paulo, né, eu vou ter que ter o São Paulo viajando para jogar em Minas. Se jogar São Paulo e Cruzeiro, eu vou ter que ter o Cruzeiro viajando para jogar em São Paulo. Então, meus árbitros também vão ter que estar fazendo essa viagem, teoricamente. Mas a gente está pronto para tudo. O que tiver, eu tenho certeza que idoneidade para fazer isso não falta para os meus árbitros, né? E como eu disse, nós todos vamos sair diferente disso. Os nossos valores, acredito eu, vão mudar muito, né? Já estão mudando, né, Gaciba? Foi mostrado muito mais, né? A questão do lado... Né, o lado pessoal, né, a questão de... Os argentinos falam muito, né, somente futebol, né, somente futebol, né, então esse lado humano é super importante ele ser mostrado e por tudo isso que a gente está passando, acredito eu que algumas mentalidades, esse negócio de levar vantagem em tudo, querer ganhar a qualquer custo, eu acho que essas coisas aí começaram a diminuir um pouco de valor. E aqueles princípios maiores de estar em campo, curtir, jogar futebol, poder fazer o que gosta, ganhar dinheiro fazendo o que gosta, trabalhando no que gosta, eles vão se sobrepor à questão da necessidade da vitória a qualquer custo, tendo que enganar, tendo que fazer alguma coisa, tendo que desrespeitar adversário, o jogo, porque nessa hora todo mundo ficou igual, não interessa quem é mais, quem é menos, é todo mundo igual. Então tomara que a gente volte todo mundo igual. Esse aí seria maravilhoso, que a gente terminasse essa quarentena sabendo que somos todos iguais. Isso aí ia ser maravilhoso. Bom, eu acho que nós tivemos uma pequena instabilidade aí no sinal, mas acho que agora voltou, agora retornou. Gaciba, eu queria te agradecer em nome de todos aqui. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Um bom papo sempre. Sorte para você, se cuida da família. E tomara que o futebol retorne rapidamente para que a gente possa viver
dentro daquilo, naturalmente, dentro daquilo que a gente gosta e que a gente trabalha diretamente. Grande abraço e obrigado. Obrigado a todos vocês. Na verdade, todos nós estamos com saudade do cheiro da grama, né? É o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, não tenha dúvida disso. Então, os meus árbitros não vê a hora também de estar pisando nos gramados, de poder voltar, mas é a hora de calma, é a hora de tranquilidade, é a hora de saber fazer as coisas da maneira correta, saber qual a realidade que nós estamos, saber que isso é uma doença muito perigosa, principalmente a questão da estrutura que existe hospitalar no Brasil. Então, não subestimem isso, sabe? Eu tenho amigos, tenho colegas de profissão que já subestimaram a potência do vírus e já tiveram, né, a resposta que ele realmente é muito perigoso. Então, acima de tudo, a mensagem que fica é: se cuidem, mantenham a calma, porque vai passar. Pode ter certeza que vai passar. Quando? Não sabemos, mas vai passar, não tenha dúvida. Aliás, um árbitro seu aqui de Minas Gerais tem feito um trabalho impecável, que é um grande árbitro, teve um crescimento absurdo nos últimos anos, e hoje faz um trabalho muito bonito junto à enfermagem, né, que é a principal função dele, o profissional dele, que é o Igor Júnior Benevenuto. Aliás, chamando a atenção da imprensa de vários outros países, já virou matéria aí de capa de portal, de jornais de outros países. Tamanha a entrega dele, o lado solidário, o lado humano, o lado profissional a serviço das pessoas. Então, ao Igor Júnior Benevenuto, aproveitando sua passagem aqui pelo nosso programa, nosso abraço e nosso respeito, né, Gaciba? Sem dúvida. O Igor é um cara espetacular, né? Nem falando de lado profissional, do grande árbitro que ele é, mas é um cara espetacular. É um cidadão no sentido literal da palavra, né? É um cara que sempre foi muito abnegado. Talvez hoje o trabalho dele está sendo, né, mais veiculado, mas o Igor se veste de palhaço para ir para o hospital animar crianças com câncer, né? É uma coisa espetacular a sensibilidade desse rapaz, desse cidadão, e muito nos orgulha de ter ele dentro do quadro da CBF. Ele é um dos exemplos, né? Eu tenho muitos policiais que estão trabalhando na linha de frente, eu tenho médicos trabalhando na linha de frente, eu tenho muita gente que faz parte do setor de alimentação e está trabalhando diretamente, se colocando em risco. A probabilidade de um árbitro de futebol contrair o vírus, ela é muito maior que jogadores, porque jogadores sim estão em casa. Agora eu tenho muitos árbitros que têm que estar na rua trabalhando para ganhar o dinheiro do sustento da sua família, né? Então a probabilidade dos meus árbitros estão mais expostos, né, por circunstâncias da vida, né? Então a esses caras tem que aplaudir, tem que admirar, né? E passam um exemplo de cidadania espetacular para todos que vêm. Muito obrigado, grande Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, conosco nesta manhã aqui no 98 Esporte. A gente vai para um rápido intervalo e volta para fechar mais uma edição do 98 Esportes. Até já.